Olá, sou o professor Evandro e vou apresentar para vocês a matéria de permutação simples. O que vai ser a permutação simples? É uma permutação de n elementos. É uma sequência ou uma fila destes elementos. Então, toda vez que pedir uma permutação simples, lembra de uma fila de elementos, de coisas, de pessoas, de letras, uma sequência em que você vai poder trocar essa sequência, trocar esses elementos de lugar. Por quê? Porque, vamos lá, o que é permutar? Permutar é trocar, mudar. No caso dos nossos n elementos, seria trocar a posição, o lugar deles, com outros elementos da mesma sequência. Eu tenho uma sequência de elementos, eu vou estar trocando esses elementos de lugar. Um exemplo: determinar as permutações de 3 elementos. Então eu tenho aí a letra D, a letra E e a letra F. Eu quero saber quais são as permutações possíveis. Então eu vou ter aqui, DF, DFE, FDE, FED, EDF e EFD. Então, com esses 3 elementos, eu consegui fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutações. Tem como eu fazer isso aqui? Tem como eu descobrir a quantidade de permutações sem precisar de fazê-las? Tem. Usando o quê? O princípio fundamental da contagem, né, que é o PFC. Posso usar outra maneira? Posso. Fatorial. Se aqui são 3 elementos, D, E, F, eu posso fazer uma fatorial de 3 e achar 6 permutações. E eu vou aplicar também a permutação, que nada mais é do que usar o fatorial. Então aqui, se eu quiser saber quantas permutações é possível fazer com os 3 elementos, eu posso ter aqui, o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 1, 2, 3 espaços. São 3 letras. No meu primeiro espaço aqui, eu posso usar qualquer uma das 3. Então eu vou ter 3 opções. No meu segundo espaço aqui, eu posso usar o quê? Só 2 opções. Eu já usei uma. Então eu vou ter 2 opções. E no meu último espaço, eu vou ter o quê? Apenas uma opção. Então isso aqui é o que é? Nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. Então, a gente começou no PET aprendendo o princípio fundamental da contagem. A gente trabalhou no PET essa matéria. Depois que acabou o PET, eu trouxe para você a semana passada fatorial de um número. E hoje eu estou trazendo a permutação. Uma matéria casa com a outra, ou seja, uma tem relação com a outra. Então, a gente está aprendendo tudo dentro de quê? De análise combinatória. Matéria do segundo ano, matéria do plano de curso de vocês. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa do que fatorial de 3, que vai dar quanto? 6. Eu consigo fazer 6 permutações com as letras D, E, F, com esses 3 elementos. Então, quando eu quiser saber fazer uma permutação, é só eu colocar o P de permutação, o número de elementos, esse N aqui representa a quantidade de elementos que eu quero permutar, que é igual a esse número que vai ser permutado, fatoriando ele. O fatorial desse número. Então, Pn é igual ao fatorial desse número. Vamos lá para mais um exemplo. É comum a gente ver em alguns exercícios de análise combinatória, de permutação, de fatorial, a gente pedir a quantidade de anagramas. Mas o que é anagramas? Anagramas é a permutação
é a troca de letras de uma palavra. Eu tenho uma palavra inicial e dessa palavra eu pego as letras, troco de lugar e eu formo uma nova palavra, com ou sem sentido. Isso é anagrama. Então aqui, ó, determine quais são os anagramas da palavra luz. Eu tenho a palavrinha luz e quero saber quais são os anagramas possíveis com essa palavra. Quais são? A própria palavra luz, LZU, ULZ, UZL, ZUL e ZLU. São 3 letras, eu consegui fazer o quê? 6 permutações, sem repetir uma permutação com a outra. Mas se eu quiser saber quantos anagramas eu consigo fazer, uma palavra maior, com mais letras. Então aqui, ó, quantos são os anagramas da palavra Pedro? Então eu vou pegar a palavrinha, o nome Pedro, e vou querer saber quantos anagramas eu consigo fazer. Quantas letras tem a palavra Pedro? 5 letras. Podendo formar então uma permutação de 5, que é igual 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu consigo fazer 120 anagramas com a palavra Pedro. Reparem que a palavra Pedro não tem nenhuma letra repetida. Então eu consigo fazer anagramas diferentes. Quando eu faço anagramas iguais, eu não posso contar eles como anagramas feitos, não. Eu só considero um anagrama quando eu formo uma palavra totalmente diferente da outra, com ou sem sentido. Então um anagrama, ele pode ter sentido, ele pode não ter sentido, mas eu só consigo formar um anagrama a partir do que ele seja diferente da palavra de origem. Tá ok? Então vamos lá agora para permutação com repetição. Porque eu não tenho palavras com só letras diferentes. Eu vou ter palavras para formar anagramas com elementos que se repetem. Então, uma permutação com repetição é quando uma permutação de N elementos há elementos iguais. Vamos lá. Com a palavra casa, é possível formar quantos anagramas? Eu tenho a palavra casa, ó, C-A-S-A. Eu tenho dois elementos iguais, que é o A. Eu consigo fazer permutação com ela? Consigo. Mas eu tenho que tomar cuidado para não fazer permutações iguais. Senão não posso contar com elas. Permutação de anagramas só com anagramas diferentes, sem ser iguais. Então, para determinar essa quantidade de anagramas, vamos utilizar a fórmula própria da permutação com repetição, que é essa aqui, ó. A permutação de N elementos e acima aqui, ó, eu vou colocar os elementos que se repetem. Aí, onde o A, o B e o C são a quantidade desses elementos que vão se repetir. Então, eu só vou colocar os elementos que se repetem. No exemplo aí da casa, ó, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Eu tenho quantas letras que se repetem? 2. Ó, o A está repetindo 2 vezes. Então eu vou colocar o 2 aqui. Vai ser igual o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2. Que é igual 4 vezes 3 vezes 2. É interessante eu ir até o 2, porque no meu denominador também vai até o 2 fatorial. Eu posso eliminar ele, simplificar, né? 4 vezes 3, eu consigo fazer 12 anagramas com a palavra casa. E posso garantir que esses 12 anagramas não serão repetidos. Serão anagramas diferentes um do outro. Determine a quantidade de anagramas com a palavra papagaio. Então é uma palavra com mais elementos e com mais elementos que se repetem. Ó,
O P repete 2 vezes. O A está repetindo 3 vezes. Quantas letras eu vou ter na palavra papagaio? Eu vou ter 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. E os que se repetem, eu tenho o quê? 2 letras P e 3 letras A. Eu vou pegar o fatorial de 8, dividir pelo fatorial de 2, vezes o fatorial de 3. Então eu vou chegar aqui desse jeito, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eu vou desenvolver o 8 até o 3, que é o meu maior fatorial no denominador. Porque vai ser interessante, de novo, eu simplificar essa permutação, esse fatorial. Então eu vou poder cortar 3 com 3 e multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar quanto? 6.720. Quanto que é o fatorial de 2? 2. Aqui é uma divisão, eu continuo. Vai dar 3.360 anagramas só com a palavra papagaio. Olha a quantidade de anagramas que eu consigo fazer tendo uma palavra com 8 letras. Eu consigo fazer 3.360 anagramas, mesmo tendo 3 elementos repetidos, que é a letra A, e tendo 2 repetidos com a letra P. Né? Então, eu consigo fazer anagramas aí, a quantidade de 3.300 anagramas, só com essa repetição, mesmo com essa repetição de elementos aí. Pessoal, a matéria ela é importante, é matéria de Enem, é matéria de vestibular, é matéria do segundo ano, ela consta no plano de curso de vocês, de análise combinatória. Então, o conselho que fica aqui é o que? É você estudar. É fazer o que você faria lá na escola, fazer na sua casa. O momento agora, pegar as atividades, ver os vídeos, estudar, fazer, refazer. Tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou mandar mensagem que a gente tenta sanar. O importante agora é você estudar como se estivesse na escola. Né? O que vai fazer diferença de você para o seu concorrente lá fora é o tanto que você estudou. Se você estudou muito, você está indo bem preparado. Se você estudou pouco, você tem grandes chances de ficar para trás. Então faça a sua parte, estude e até a próxima aula. Muito obrigado e até mais.